Semax, vamos falar desse peptídeo russo que lá na Rússia já é utilizado principalmente para tratamentos aí de pacientes que sofreram AVC, acidente vascular cerebral, já está sendo utilizado lá na Rússia, é utilizado no mundo off-label também, tá? Na galera do biohacking, e eu estou aqui para trazer informação científica e prática, porque eu estou em uso do Semax e eu vou relatar aqui nesse vídeo. Mas antes, vamos direto para o disclaimer. Para começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha aí, ativa o sininho para receber mais vídeos. Bora pro disclaimer e bora pro vídeo logo. Bom, então vamos entender primeiramente o que é o Semax, tá? Ele é um peptídeo, tá? Um heptapeptídeo no caso. Heptapeptídeo, você não precisa saber literalmente o que é, mas ele é composto por 7 aminoácidos, tá? No caso, então, heptapeptídeo, tá? Mas ele é um peptídeo, é um fármaco, tá? Derivado de um hormônio que nós temos no nosso corpo que se chama ACTH. Esse hormônio, ele é exclusivo para regular os nossos níveis de cortisol e por também nos dar aí um poder neurotrófico, tá? No caso, melhorar a qualidade do nosso cérebro, saúde mental. Ou seja, esse hormônio é extremamente importante para o nosso corpo. E o Semax, ele é derivado desse hormônio. Porém, talvez você possa pensar assim, bom, se o Semax é derivado de um hormônio que mexe nos níveis de cortisol, se eu tomar o Semax, vai mexer nos níveis de cortisol? Na verdade, não. É por isso que o Semax ele é tão bom pensando como peptídeo. Por quê? O Semax ele vai trazer só o potencial neurotrófico. Ele não vai mexer na parte hormonal, no caso do cortisol, tá bom? Então você não vai ter picos de cortisol ou déficit de cortisol. Vai acontecer nada disso. O Semax ele apenas vai potencializar a saúde mental, né? Os efeitos no nosso cérebro. O Semax ele foi desenvolvido na Academia Russa de Ciências para pessoas com AVC, para pessoas com problemas de doença de Parkinson, pessoas que têm atrofia do nervo óptico, para pessoas que têm encefalopatia discirculatória e até para recém-nascidos com problemas de déficit neurológicos, tá? E isso tudo eu tirei de um estudo, tá aí na telinha para você ver, é um estudo realmente feito em cima do Semax, do porquê que ele foi desenvolvido aí pela Academia Russa de Ciências, ok? O Semax ele geralmente é administrado por via intranasal, tá? Por conta-gotas ou até spray, e também pela via subcutânea, por aplicação, tá bom? Subcutânea mesmo, beleza? Ele tem também benefícios neuroprotetores, principalmente em pacientes com AVC, mas também apresentou efeitos aí de melhora de cognição até em humanos, tá bom? Então aqui na tela, ó, a gente tem tipos de evidências, tá? Científica que eu me baseei para trazer aqui a parte científica nesse vídeo. Então a gente tem 2 estudos piloto em indivíduos saudáveis, 2 estudos em pacientes com AVC, vários estudos pré-clínicos em diferentes modelos, né? Em animais e em humanos. E aí, olha aqui que legal, né? Ó, pesquisa em humanos sugere a prevenção da demência e do envelhecimento cognitivo. Olha que maluco, né? Mas enfim, bem interessante. Em um estudo piloto com 24 indivíduos saudáveis, tá? Aqui a gente está falando de pessoas. A solução intranasal de Semax a 1%, dose de 1,2 miligramas, aumentou o sinal da ressonância magnética funcional, tá? Aqui tá em inglês. O exame de ressonância magnética funcional é basicamente um exame no cérebro, né? Feito no cérebro para mapear as atividades cerebrais, toda a função do cérebro, né? A questão de fluxo sanguíneo, tudo. Não é invasivo esse exame e nesse modelo de estudo aqui mostrou que aumentou a sinalização, ou seja, mostrou uma questão de melhora cognitiva, melhora do fluxo sanguíneo no cérebro, melhorou a disposição mental da pessoa, tá? Outro estudo em pacientes saudáveis relatou que o Semax, na dose de 250 microgramas a 1.000 microgramas por quilo corporal, melhorou a atenção e a memória de curto prazo e causou alterações no eletroencefalograma, tá? EEG é eletroencefalograma, semelhantes às de outros fármacos neuroprotetores, tá? O eletroencefalograma também é um exame não invasivo que mapeia a atividade cerebral, ou seja, quer dizer assim, temos já modelos de estudos em humanos
mostrando melhora da função cognitiva. Isso é fantástico, literalmente mesmo, tá? E aí, assim, né, nesse estudo aqui, causou alterações no eletroencefalograma, semelhante às de outros fármacos neuroprotetores que não estão acessíveis lá na Rússia, né, por exemplo. Um outro estudo relatou que o Cemax melhorou a função neurológica em pacientes com AVC quando adicionado ao tratamento padrão. Então já existe um tratamento padrão de AVC lá na Rússia e eles incrementaram com o Cemax, melhorando assim a função neurológica desses pacientes. Sensacional. Outro estudo com 110 pacientes com AVC relatou que o tratamento com Cemax, 2 ciclos aí de 6 miligramas no caso, né, por dia, durante 10 dias com um intervalo de 20, aumentou os níveis plasmáticos de BDNF. Agora, pera aí, que era aqui que eu queria chegar. Então, o que é o BDNF, tá? O BDNF é uma proteína que atua lá no seu cérebro e ela age basicamente como uma equipe de limpeza, um fertilizante que vai melhorar toda a tua qualidade de saúde mental, aumentando, por exemplo, a neuroplasticidade, que é o potencial fator de você desenvolver novas habilidades, melhorar a sua memória, concentração, foco. Então o BDNF ele é extremamente importante para a nossa saúde mental e tem muitas pessoas que têm um BDNF mais baixo simplesmente por uma qualidade de vida prejudicada, uma dieta ruim, um sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, uso de substâncias aí ilícitas. Então tudo isso acaba trazendo uma redução de BDNF e vai causando um déficit cognitivo em você. O Cemax ele faz o quê? Ele aumenta esses níveis de BDNF, melhorando assim a sua saúde mental, aprendizado, cognição, foco, memória e no fim a sobrevivência do teu cérebro, né? Desenvolver novos neurônios. Agora a gente tem aqui na tela também modelos de estudo em ratinhos, tá? Então o Cemax intranasal aí melhorou a cognição, tá? Dos ratinhos em 15 minutos aí após o início do tratamento, beleza? Segundo esse estudo aqui. Em um modelo de trombose em ratos, 6 tratamentos diários aí com Cemax, no caso 250 microgramas por quilo, por peso de quilo, né? No caso do ratinho gramas, né? Após a lesão, né? Do caso da trombose, reduziram o tamanho dos trombos e melhoraram o desempenho em uma tarefa de esquiva passiva, segundo esse estudo aqui. O Cemax também reduziu danos neurológicos e melhorou o desempenho em um teste de esquiva passiva em um modelo de isquemia cerebral causada por sobrecarga gravitacional. Olha... Meu Deus do céu. Olha o que os caras fazem com os ratinhos, né? Literalmente eles destroçam os ratinhos e fazem os testes depois. Reduziu o aumento da geração de óxido nítrico pós-isquemia, tá? Segundo esse estudo aqui. E melhorou cognição em um modelo de rato pós-ressuscitação após a morte clínica. Segundo esse estudo aqui, tá? Ai, Jesus amado. Os caras matam o rato, volta ele pra vida, joga Cemax neles e pronto, Cemax melhorou o ratinho. De fato deve ter melhorado mesmo, tá? Mas eu queria trazer esses modelos aqui de estudo para você ver também que tem estudos em animais e em humanos, tá bom? Então a gente tem uma droga que já está sendo estudada e testada. Claramente não tem assim uma base de segurança a longo prazo ainda dessa droga, mas com certeza a gente pode falar aí que é literalmente um fármaco, um peptídeo muito promissor para nossa saúde e qualidade de vida mental, tá bom? Longevidade no nosso cérebro. Agora, sobre segurança, existem poucas evidências aí em humanos, tá? E pensando em potenciais efeitos colaterais a longo prazo, tá? A gente não tem, basicamente, evidências clínicas sobre isso, tá? O que a gente tem só são essas bases de estudos ainda. Com certeza, ao longo dos anos, conforme vai sendo mais falado, mais procurado, mais utilizado, mais estudado, ele vai, né, potencializando esses estudos, aprofundando esses estudos, as pessoas vão começar a estudar mais a fundo, né? A ciência vai começar a trazer isso de uma forma diferente para a gente. Os efeitos colaterais a longo prazo ainda são desconhecidos, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Um outro ponto, né, que eu falei que eu ia trazer aqui é sobre o meu uso pessoal, na prática. Hoje eu tô tomando uma dose de Cemax de
400 microgramas por dia, tá? Então, apenas 400 microgramas por dia. No caso, um frasquinho de 4 miligramas que eu tenho, que eu vou mostrar o frasquinho para vocês. Espera aí. Voltei. No caso, esse aqui é o meu frasquinho, tá? De C-Max. Tem 5 miligramas aqui. Esse aqui tá aberto, tá? Que é o que eu tô tomando. Então eu utilizo 400 microgramas só de C-Max por dia, justamente porque a meia-vida do C-Max é de um dia só, tá? De 20 a 24 horas. Então tem que ser utilizado aí de uma forma diária mesmo, tá bom? E eu vou fazer o uso, no caso, por 20 dias. Então eu vou tomar 20 dias e parar provavelmente por uns 20. Por quê? Eu entrei com o C-Max para conhecer e também para melhorar a questão de névoa mental e falta de concentração que eu estava tendo devido ao excesso de conteúdo que eu estava tendo que trabalhar de produção no Instagram, né? Tanto que assim, eu saí bastante assim da produção de conteúdo do Instagram e vim pro YouTube, e hoje eu tô com uma qualidade de saúde mental e vida muito melhor pela produção de conteúdos aqui dentro, o que tá sendo muito benéfico para mim. E logo que eu parei ali, né, que eu falei assim, cara, não aguento mais Instagram e tal, né, putz, eu tava com o C-Max já, não tinha começado a utilizar, comecei a usar ele, no dia seguinte minha cabeça já estava melhor, eu consegui ter um clarão mental, né? Parece que realmente entrou uma equipe de limpeza lá e limpou meu cérebro. Aí eu comecei a pensar melhor, comecei a desenvolver os temas dos vídeos e tudo mais, e agora tá tendo aí uma chuva de conteúdo aqui no YouTube. Talvez graças ao C-Max, não sei, mas realmente é um peptídeo diferenciado. Então, para mim, está sendo fantástico, tá? Até porque nesses estudos ele mostra que ele dá um leve aumento de serotonina, porém não interfere nos níveis de dopamina, o que é fantástico. Porque se a gente comparar com o Venvance, que você fica mais motivado para trabalhar e tudo mais, cara, o Venvance, ele dá picos de dopamina brutal. Ao longo do tempo você está destruindo o teu cérebro. Fora que é um derivado de anfetamina, é uma bosta você utilizar Venvance, sendo que você não tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não recomendo, literalmente, que ninguém faça uso, a menos que você tenha a patologia, tá bom? E o C-Max, ele entra como realmente um coadjuvante muito grande de pessoas que trabalham demais, que tem muita questão de produção de conteúdo, tá? Para quem não sabe produzir conteúdo, dá um trabalho do caralho e, assim, necessita da questão mental, necessita da tua saúde mental estar boa para você produzir bons vídeos aqui. E foi por isso que eu decidi testar o C-Max, né? Tanto para trazer uma linha de vídeo legal, quanto para também ver se realmente ia ser funcional para mim em relação à questão de trabalho. E sim, é muito funcional. Já falei, dose de 400 microgramas todos os dias, eu aplico logo pela manhã quando eu acordo, vou usar por 20 dias, quando acabar, parei o uso por uns 20, 30 dias e talvez eu retome. Então não recomendo, se você faz o uso, por exemplo, de Venvance, Ritalina, substâncias derivadas de anfetamínicos ou que induzem muito a dopamina, tipo bupropiona também, não recomendo que você entre com o C-Max, porque a gente não sabe a interação medicamentosa. Apesar de não afetar níveis dopaminérgicos, a gente não sabe a interação medicamentosa. Então eu não recomendo você utilizar, tá bom? Eu não uso Venvance, eu não uso Ritalina, então eu não tenho nenhum tipo de medicamento que eu uso que interfira nessa questão de dopamina, até porque eu sei só o problema que é para regularizar isso, né, em pessoas que usam indiscriminadamente falando. Se você ficou com alguma dúvida do C-Max, deixa seu comentário aqui que eu te ajudo, te respondo. Se inscreve no canal, deixa seu joinha aí, ajuda meu canal a evoluir, a crescer, e a gente se vê no próximo vídeo, talvez de peptídeo, talvez de hormônios, e a gente se vê no mundo hormonal. Até o próximo vídeo. Um abraço.